Você já parou para pensar por que algumas empresas e profissionais dentro do mesmo segmento, se analisarmos os mesmos critérios, algumas conseguem ser bem-sucedidas e outras não? Olha só que interessante. Vamos navegar sobre isso? Quando propósitos, culturas, valores e missão entre empresas e profissionais estão alinhados, deu match! O verdadeiro casamento do ano. É verdade. Então, você profissional, para ter sucesso, você precisa estar na empresa certa. E você empresa, para ter sucesso, precisa estar com o colaborador certo. Missão, valores, todos unificados em um único caminho, que é o propósito, para a construção de resultado. Então, vamos a uma reflexãozinha? Pois, a Terra, no seu movimento de rotação, ela gira a mais de 1.500 km por hora. Significa dizer que para nós sentimos que ela está totalmente paradinha. A gente está falando sobre sensação e percepção da realidade. E o incrível é que nossos sentidos nos enganam. Então, quando afirmamos uma realidade, estamos falando sobre a nossa realidade que está passando por um sistema de filtragem. A realidade é o meu mundo interior, não como ela é, mas como eu vejo, eu sinto. Antigamente, algumas empresas elas tinham foco no seu processo seletivo, o conhecimento técnico. Mas observou-se incongruência entre perfil comportamental e conhecimento técnico. Você já ouviu aquela frase: pessoas são contratadas pelo seu conhecimento, mas demitidas pelo seu comportamento? Exatamente. Daí começou-se a reajustar os parâmetros de contratação e treinamento das suas equipes. Então é importante identificar como cada indivíduo reage em determinadas situações. Lembra do sistema de filtragem que falamos lá no início? Pois é, estamos falando sobre filtragens da realidade. Eu vou falar sobre 3 etapas no processo de formação de equipes de alta performance. Somente essas 3, mas existem várias outras. Mas quero dar foco apenas nessas 3 que considero muito importante. Canal representacional, ou seja, todos nós desenvolvemos canais que nos conectam com a percepção do mundo. 1. Auditivo. Essas pessoas elas precisam ouvir para compreender mais, ou seja, é aquele que precisa ir para a faculdade, ouvir a aula e entender. Visual. O visual é aquele que precisa que o professor escreva no quadro ou que ele leia o livro, aí ele vai entender bem melhor. E temos também o sinestésico, que é aquele conectado mais com as emoções, ou seja, ele precisa de ouvir histórias que conectem o coração dele com a verdade dele. Qual a importância disso? Se você tem uma empresa que você precisa, por exemplo, uma farmácia é necessário que ele tenha o visual bem apurado, porque ele vai ler uma receita e vai pegar na prateleira. Ou seja, se ele não tem o visual muito bem apurado, pode ser que ocorra distorções nessas filtragens, dele se desconectar. O auditivo, ele também pode fazer? Pode, mas ele tem que estar bem mais atento com a leitura. Ou seja, o cliente vai chegar, vai conversar, ele vai estar mais atento no que ele está ouvindo do que no que ele está lendo. Agora você entendeu porque é tão importante fazer análise do canal representacional para cada tipo de função. Não estamos falando em exclusão de perfis para vagas. Estamos falando em alocação das pessoas corretas com seus talentos e aptidões nos locais corretos, e isso fará com que eles doem muito mais, sintam-se muito mais felizes e prazerosos com a função que estão realizando. Crenças e vieses. Vou falar agora sobre crenças.
Quem nunca ouviu falar, lugar de mulher é na cozinha, serviços domésticos são femininos, mulher, sexo frágil. Só que não, né? Então, isso são crenças construídas através da nossa infância até a idade adulta. Ou seja, por repetição, vamos crescendo com aquela crença que se torna realidade. Lembra lá do início, Giro da Terra, sensações e realidades? Olha mais um gancho. Eu tenho uma crença e vou compartilhar com você. Minha mãe, ela cresceu entendendo que roupa preta só se usa em velório ou que vai acontecer alguma coisa ruim. Nós mulheres adoramos um pretinho básico porque dá aquela arrumadinha na silhueta. Porém, quando eu chego na casa dela, tchan, 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 tchan. Morreu alguém? Minha filha? Não, mãe. Pois é isso aí. Toda vez que eu chego lá, morreu alguém, minha filha? Pois é a crença e a realidade do mundo dela. Mas tem uma boa notícia dessa minha crença construída e da sua crença construída. Neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele tem a capacidade de readaptar-se, reorganizar-se, recriar-se, dependendo dos estímulos que você colocar para ele. Por isso que aquelas sessões de terapia são tão maravilhosas. Já os vieses são atalhos utilizados pela nossa mente para tomar decisões. Ou seja, é um filtro do nosso julgamento observador. Porém, tem que se ter cuidado porque pode haver distorções. Vamos a um exemplo de distorção? Se de repente você pegou um elevador e esse elevador quebrou e você ficou presa, e dessa situação te desencadeou um sentimento ruim com relação a toda vez que você for pegar o elevador, o que é que vai acontecer? A suadeira vai quebrar de novo, eu vou passar a mesma coisa, ou seja, um atalho de algo que você viveu. Mas nem toda vez pode acontecer de um elevador quebrar. Viu que é um filtro distorcido? E qual a importância da sua empresa entender sobre crenças e vieses e mapear as pessoas para os locais corretos? Vamos lá. Você tem, digamos, um frigorífico, né? E aí você contrata uma pessoa que ela é vegano. Quais as crenças e vieses que esse colaborador ele vai ter? Ele vai trabalhar? Sim. Ele vai fazer seus trabalhos? Sim, porque somos dotados de capacidades, inteligências e principalmente quando necessitamos, né, do nosso trabalho. Vai ser feito? Vai. Mas o amor e o coração e a felicidade dele não vai estar ali. A aptidão e o talento, que é a nossa riqueza, não vai estar sendo aplicado diariamente no seu trabalho. E a terceira etapa, seja a pessoa certa no lugar certo. E já indico esse livro para você. Ele fala sobre a metodologia DISC. Existem várias outras metodologias também de mapeamento de perfil comportamental, mas é uma leitura muito interessante. Inclusive, se você quiser e estiver interessado neste teste, deixe seu comentário aqui embaixo, o seu contato, o seu e-mail, que eu envio para você. Então, trate o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado. Vamos a um exemplo? Se você de repente chama um vegetariano para ir à sua casa almoçar e você é louco por aquele churrasco, você vai chamar ele sabendo que ele é vegetariano, você vai perguntar o que ele gostaria ou você vai oferecer o que você gosta? Lógico, né? Você vai perguntar a ele o que ele gostaria, ou seja, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. A análise de perfil DISC, ele vai identificar 4 perfis comportamentais. O dominante significa dizer que você é aquela pessoa mais ativa, que toma as rédeas da situação, que vai para frente, gosta de resultado. O influente é aquela pessoa que gosta mais de comunicar, de se relacionar, de sorrir.
Tem o conforme, que é aquela pessoa mais raciocínio lógico, mais processos. E tem o estável, que ele é aquela pessoa mais leal, mais centrada, gosta de tudo milimetricamente certinho. Vamos ver, através desse mapeamento, um exemplo da importância. Uma empresa de contabilidade precisa de um profissional que ele seja conforme, processos, que ele seja analítico e que ele seja visual, porque ele vai fazer muita leitura, vai fazer muita análise de dados. Qual seria o perfil correto ou mais adequado? O conforme ou o estável? Aí você vai e coloca um influente. Acontece muito isso. O influente não vai dar conta? Claro que vai dar conta. Mas durante o dia ele vai sentir aquela angústia, a necessidade de se relacionar, a necessidade de bater papo, aquela necessidade de comunicar. Ou seja, ele não está no lugar certo, ele precisa comunicar, ele precisa dar energia, precisa se movimentar. Onde você deveria colocar esse influente? Para onde seria a vaga para a sua empresa colocar ele? Atendimento ao cliente ou relacionamento, RH. Isso, minha gente, veja a importância de você utilizar o mapeamento para fazer as pessoas mais felizes, elas produzirem mais, elas se sentirem bem com o seu trabalho. Não é exclusão você fazer um mapeamento, é inclusão da aptidão do colaborador no local correto. Eu estou voltando lá para o início, onde falamos sobre o giro da Terra em torno dela mesma. Dentro da sua empresa você tem vários colaboradores com o mesmo giro, vários mundos dentro de um mundo só. Então o que é que nós temos? Conflitos, percepções, realidades totalmente diferentes se destoando. Então cabe a você, gestor, estar próximo da sua equipe, estar se comunicando com ela diariamente, entendendo suas dores, entendendo o que incomoda e adaptando, treinando e ajustando os colaboradores para a sua profissão correta, para o seu local correto. Então, gestor, você tem o dever e o comprometimento moral em desenvolver a sua equipe e também ajudar a empresa a auferir e encontrar os resultados para manter essa galerinha toda aí feliz. Fica aqui uma dica: empresas desenvolvem e treinam suas equipes na parte técnica para que eles trabalhem corretamente e empresas cuidam dos seus colaboradores para que eles fiquem felizes, porque trabalhar onde se ama é um chamado para a alma. Então, namastê, recado dado.